Ô Bia, peguei aquela questão lá que você estava falando da saia, ó. O importante primeiro é entender tudo que está acontecendo aqui, né? Tudo que ele está contando, todas essas histórias aqui. Isso aqui tudo ele está falando que é um molde que a costureira usa para fazer uma saia, tá? Aqui está dizendo. Esse é o molde que a costureira usa para fazer a saia. Ele diz que esse ponto O é o centro dos dois semicírculos, porque dois, aqui tem um pequenininho, né? E aqui tem o outro maior. E semicírculos por quê? Porque aqui é como se tivesse outro, se continuasse, seria um círculo, né? Como é só metade, é um semicírculo, é metade de um círculo. Aqui ele diz a medida da semicircunferência BCD, que é isso aqui, BCD, corresponde à medida da cintura da saia. BCD corresponde à medida da cintura da saia. Aqui, ó, ele vai falar que a medida da cintura da saia é de 78 centímetros. Ao preparar o molde para uma saia godê, que terá 60 centímetros de comprimento, e medida de cintura de 78 centímetros, então o que ele está dizendo? Essa medida tem 78 centímetros, tá? BCD. BCD tem 78 centímetros. Deixa eu mudar a cor aqui, ficou muito claro. BCD 78 centímetros, que é a medida da cintura da saia. Aqui ele diz, a medida da semicircunferência AFE, semicircunferência, corresponde à medida da barra da saia. Isso aqui é a medida da barra da saia, que é essa parte de baixo, né? Que no final é exatamente isso que ele vai querer. Ele vai querer essa medida aqui, AFE. A medida do segmento AB corresponde ao comprimento da saia. Do A ao B é o comprimento da saia, que seria essa altura daqui até aqui, né? E aqui ele dá essa medida. Ao preparar o molde para uma saia godê, que terá 60 centímetros de comprimento, eu já coloquei os 60. Então, de A a B, 60 centímetros, que seria daqui até aqui, né? De cima a baixo, 60 centímetros. Então, ele deu aqui 60 centímetros, ele deu essa medida aqui, que é 78, e o que ele quer é essa maior. Aqui nesse quadradinho ele dá a fórmula para calcular a medida da circunferência, ó, 2πr. Essa é a fórmula mesmo que a gente sempre usa quando quer medir uma circunferência. Só tem um detalhe, essa fórmula ela calcula a circunferência, ou seja, todo o círculo. E aqui a gente está vendo é só a metade, é um semicírculo, né? A fórmula vai calcular o círculo todo. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso no final do exercício. Ó, para calcular o semicírculo aqui, 2πr. 2π, ele está falando que vale 3. E o r? O r não tem, ó, o raio. O r é o raio, né? O r não tem. Porque o r é do A até o O. Só que eu não tenho essa medida do A até o O. Eu tenho do A até o B, que é 60 centímetros. Então eu preciso descobrir do B até o O quanto tem. Para isso, o que eu faço? Vou ter que calcular esse círculo menor aqui, quanto que é o raio dele. E a gente usa aquela fórmula lá. Circunferência é igual a 2 vezes o π, que ele já disse que é 3, vezes o r, que é o raio, né? Circunferência ele já deu, ó, 78 centímetros é a circunferência. Aliás, 78 centímetros é a semicircunferência, ó. Importante isso, semicircunferência, 78 centímetros. Então essa metade aqui diz que tem 78 centímetros, né? Só que aqui na fórmula a fórmula usa a medida completa, né? A circunferência. Então tem que multiplicar por 2. Isso aqui é metade, semicírculo, né? O círculo completo é só multiplicar por 2. 78
Se eu multiplicar por 2 vai dar 156, tá? Então, 156 igual ao 2 vezes 3, que é 6, vezes o R. E aqui continua. Eu vou ter que isolar o R e passar o 6 dividindo para cá, né? 156 dividido por 6. O 6 estava multiplicando, ó, passei para o outro lado do sinal, então passou dividindo, né? Ao contrário. Igual a R. 156 dividido por 6, eu já fiz essa conta já. Vai dar 26. 26. Tá? Então tá aqui, ó. 26 é o R. R é igual a 26. O Rzinho pequenininho, que é aqui a medida do B até o O. É o raio do círculo menor. Se aqui tem 26 e aqui tem 60, ó, já achei o raio completo já, né? Daqui até aqui tem 26. E daqui do B até aqui, a gente já sabe, tem 60. Eu já tinha falado, o próprio exercício falou. Então, o raio dessa semicircunferência aqui é 60 mais 26, que é 86. Tá? Vamos fazer outra conta para calcular finalmente a medida aqui do lado maior, né? Mesma forma, a medida da circunferência é igual a 2 vezes 3 vezes o raio. Circunferência é igual a 6, né? 2 vezes 3 vezes... Opa, deu um erro no mouse. 6 vezes o R. O R é o 60 aqui, mais o pedacinho pequeno que é 26, que é 86, então 60 mais 26, 86. Medida da circunferência é igual a, só fazer 6 vezes 86, vai dar 516, tá? 516. Ó. Então, a circunferência tem 516, mas ó, é o que eu te falei, a fórmula mede a circunferência total, o círculo todo. O círculo todo, se eu colocasse um barbante aqui para medir esse círculo, depois eu pegasse uma fita métrica para saber quanto que tem o barbante, eu ia achar 516, ó. 516 é a medida toda. Mas ele não quer a medida toda, ele só quer essa parte de baixo, que o molde é um semicírculo. Só que essa parte de baixo aqui, que é exatamente metade, então eu só preciso dividir 516 por 2. Se eu dividir 516 por 2, vai dar 258. Então, a medida do segmento AFE é 258. Alternativa aqui, ó, E. Só tem que prestar atenção porque, ó, tinha dado 516 a medida total, né, da circunferência. E tem essa alternativa, ó, 516. Então, se você não presta atenção, você não vê que o cálculo dava a medida toda e a gente só queria a metade, aí você responde 516 e responde errado. Só faltava uma continha de dividir por 2. O certo é 258, tá? Agora, deixa eu contar o que aconteceu. Eu estava lá na casa da avó, quando você me deu essa questão. Resolvi, só que não estava chegando em nenhuma dessas alternativas aqui. Não estava dando esse resultado. Tentei de novo e tinha dado o mesmo resultado, nenhuma dessas alternativas. Aí, como você foi embora, já não adiantava mais resolver, porque eu não ia poder te explicar. Eu parei e fui montar o móvel da avó. Aí, quando eu voltei, quando eu terminei de montar, ela foi fazer um chá, então aí eu só sentei, peguei a folha e em 1 minuto, rapidinho, resolvi
cheguei nesse resultado certo aqui. O que estava acontecendo? Eu estava errando uma conta. Estava aqui acho que na hora de dividir 156 por 6, eu errei um número e aí acabou que não estava dando certo. Então tem que prestar atenção, muita atenção nos números. Mas quando eu voltei, eu respondi rapidinho, menos de 1 minuto. Eu falo isso pra você por quê? Porque se acontecer na prova, às vezes acontece, né? Tem uma questão que a gente pega lá e não tá conseguindo resolver. Então não perde muito tempo nela não, se acontecer isso. Passa para a próxima, resolve a próxima e vai resolvendo as mais fáceis primeiro. Sempre deixando as mais difíceis por último. Que aí quando você terminou de responder as mais fáceis, você volta para as mais difíceis. Se tiver bastante tempo ainda, pede para ir ao banheiro, vai lá, molha o rosto um pouquinho, volta. Se tiver muito tempo, né? Se tiver pouco tempo, não vai dar pra fazer isso. Volta e tenta de novo aquelas que você não tinha conseguido, que às vezes a gente consegue, só precisa parar um pouquinho pra pensar mesmo, tá? Então é isso. Resolve as mais fáceis primeiro, pula as mais difíceis, depois volta para resolver as mais difíceis. Boa sorte!